Boa noite, está começando mais um programa Ponto de Vista. Eu sou o Rui Alves e apresento esse quadro de bate-papos do portal de notícias Boletim Goiás, feito em parceria com a produtora TC Multimídia. Hoje nós vamos falar sobre um setor que não é governamental nem empresarial, mas que tem um papel fundamental na sociedade. É o terceiro setor. O terceiro setor é formado por associações, fundações, organizações da sociedade civil que ajudam a atuação do Estado em pautas da cidadania, de educação, de saúde e inclusão social. Hoje nós vamos falar sobre a importância do terceiro setor para o desenvolvimento social. E para conversar conosco sobre esse tema tão importante, nós convidamos a vereadora por Goiânia, Daniela da Gilca. Boa noite, vereadora. Muito obrigado pela sua presença e por poder trazer um pouquinho da sua vivência desse setor tão importante. Eu que agradeço pelo carinho, pelo cuidado e principalmente por falar de um tema tão especial, que é o terceiro setor. Que muitas das vezes a gente conhece uma associação, uma instituição, um movimento religioso ou não, e não entende como o terceiro setor, que foi o divisor de águas em tempo de pandemia e é o que vem fazendo uma grande diferença juntamente com a gestão pública. Muito bom. Vereadora, antes da gente aprofundar um pouquinho no tema, já anotei aqui algumas coisinhas que a senhora falou aí, na primeira frase já me vem algumas perguntas no desenrolar aqui. Eu trago algumas, mas sempre vem surgindo algumas outras. Mas antes, para quem não lhe conhece ainda, para entender um pouco melhor da onde a senhora veio, quem que a senhora Daniela da Gilca é vereadora por Goiânia, foi eleita agora nas eleições de 2024, primeira candidatura, né, com 3.705 votos pelo PRTB. Foi conselheira tutelar por 2 mandatos, nos anos de 2010 e 2013. Tem formação em Direito e em Pedagogia, certo? A sua atuação antes da vereança e nesse interstício aqui entre o conselho tutelar e o mandato de vereadora era como pedagoga, professora? Eu nasci dentro de uma instituição. Meu primeiro trabalho, eu brinco, que foi por educação popular, né, que todos aqui conhecem como Mobral, mas não vou contar a idade. Mas eu, com 13 anos de idade, eu fui trabalhar dentro de uma associação de idosos, dando oportunidade, direito e garantindo a alfabetização para aqueles idosos pelo Mobral. E ali eu vi o quanto é importante a gente contribuir com a sociedade, principalmente se fortalecendo ou através de coletivo ou através de uma instituição. De lá foi a paixão por fazer pedagogia e como ativista, como idealista que me considero, eu tinha o sonho de ser delegada, então foi o objetivo de fazer o curso de Direito, né? E quando tentei várias vezes, não consegui, e migrei para ser gestora de presídio. Só que gestão de presídio é uma indicação política. Então veio a ideia de ser candidata ao Conselho Tutelar, porque me vendo como conselheira, quem sabe o governador não ia enxergar a Daniela e para tanto convidá-la a ser gestora de presídio. E confesso, a estratégia foi válida, fui convidada a ser gestora de Porangatu, mas aí eu já tinha me apaixonado pela causa da criança e adolescente. E criamos a Associação de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares do Estado de Goiás, porque Conselho Tutelar não tinha férias, não tinha 13º, o mandato não era unificado. E Rui, eu tenho o privilégio de ter a foto juntamente com o presidente da República na época, porque foi uma luta do Estado de Goiás. A lei nasceu pelo Estado de Goiás, né, através da até então senadora Lúcia Vânia. A gente levou para Brasília e lá teve todo esse aparato e hoje o conselheiro tutelar tem todos os direitos que antigamente não tinha, que era férias, 13º, né? Nossa, e o mandato unificado. Eu não sabia, inclusive, que tinha surgido de uma pauta, uma luta aqui do nosso estado para chegar à promulgação dessa lei que garante esses direitos aos conselheiros. Interessantíssimo. Sim, e com isso a gente criou o Fórum Nacional, as associações, hoje tem em todos os estados, até mesmo para fortalecimento do Conselho Tutelar, na equiparação de mandatos, no fortalecimento da causa e padronização de documentos. Então, assim, a gente vai buscando, sim, crescimento dentro de uma instituição, para que a gente busque garantias de direito e fortalecimento, né, ou no que é de proteção à criança e adolescente ou de idosos. E aí, nesse momento, então, o convite a assumir a gestão do presídio
foi recusado e a continuidade do trabalho? Não, aí eu falo que eu fui uma conselheira que levou o trabalho para casa. Me tornei mãe, né, de 3 crianças que foram casos meus do conselho, que me fizeram refletir, opa, agora a gestão de presídio não dá mais para mim, né, porque é diferente, né, o sistema prisional é algo ainda que a gente precisa voltar a discutir. Eu dei aula dentro do sistema prisional, a vontade era tanta que eu passei a fazer a alfabetização dentro do sistema prisional. Só que a partir do momento que eu fui convidada e já era mãe, né, agradeço, eu sempre falo para o governador que eu agradeço o convite, mas naquele momento não era mais a minha prioridade. E aí eu fui trabalhar com gestão, logo que saí do conselho, fui convidada a estar trabalhando com a comunidade em várias situações, como gerente da pessoa idosa, depois gerente do trabalho e depois gerente de cuidados de populações específica pela Secretaria Estadual de Saúde, que eu brinco que foi onde eu me encontrei. Porque às vezes a gente é arraigado de preconceitos e preceitos. E ali eu tive a oportunidade de cuidar da saúde estadual de populações que muitas das vezes não é conhecida pela nossa sociedade. Então a senhora esteve atuando com o Estado, né, a administração pública, mas em atendimento a pessoas em situações de vulnerabilidade e que teve uma intersecção sempre constante com o terceiro setor. E para quem não entende um pouco mais, gostaria, por meio das suas palavras, o que é o terceiro setor? Como que é a sua atuação na sociedade? Terceiro setor, eu falo que é um coletivo de pessoas que criou uma instituição para contribuir com a sociedade. Através, e são vários segmentos, né? Por exemplo, nós temos associações de idosos que trabalham serviço de convivência, musicoterapia, dança, reuniões, mas partiu daquela necessidade. Nós temos instituições que trabalham com população em situação de rua no que se fala segurança alimentar, outros com abrigos, outras instituições que trabalham com a população em situação de rua na área da saúde, cuidando ali de feridas, levando para o UBS, acolhimento ou várias outras situações. Instituições religiosas, que cuidam ali da fé daquela pessoa. Isso é instituição, são pessoas que reúnem, só que o que difere de um coletivo? Porque eu posso reunir e fazer o bem. Instituição, associação, ONGs, OSs, a gente coloca como, a partir do momento que eu passei a atender a comunidade, ou o meio ambiente, ou a questão de proteção animal, ou através de um segmento para poder cuidar de pessoas ou de causa, eu registrei, eu passei aquela instituição a virar uma empresa sem fins lucrativos para que a gente possa continuar fazendo prestação de conta à comunidade. Por quê? Porque hoje qualquer instituição, ela vive de bazar, ela vive de uma festa, de algo que não vise lucro, mas que volte para a sociedade com o bem comum. O objetivo não é arrecadar e distribuir entre os associados. O objetivo da arrecadação é pegar o recurso e distribuir entre a comunidade. Depende. Certo. Temos associações que o objetivo é arrecadar e dividir entre os seus associados, porque a associação ela é feita por associados. Só que hoje o terceiro setor ele passou a ser um braço tão forte que muitas das vezes nós chegamos em municípios que hoje quem faz todo o serviço de assistência ou talvez de saúde, às vezes é o terceiro setor. Por exemplo, às vezes você chega no município, você não tem fisioterapia, mas você tem uma APAI que tem todo o serviço de fisioterapia, que tem TO, que tem tudo mantido pelo terceiro setor. Quando eu falo de instituições associadas, nós temos a Associação da Polícia Militar, que ali ela contribui com o seu próprio associado, ela trabalha para o seu associado. Isso não o nosso Código Civil, ele permite isso. Então, vai muito de estatuto para estatuto. Certo. E a senhora trouxe até um exemplo interessante para contextualizar para quem entende um pouco, quem entende quase nada do terceiro setor, o exemplo da APAI. Temos a APAI, na grande mídia, na televisão, no SBT, por exemplo, temos a ACD, são exemplos de Pestalozzi. São exemplos de associações ou fundações, depende só da sua formação, né, a questão jurídica, que atendem à comunidade e que demandam de recursos que venham de organizações, que venham
da administração pública ou de doações privadas. Né? Eu vou falar uma associação que todo mundo vai cair. OVG é uma associação. A Organização das Voluntárias do Estado de Goiás. De Goiás. Então, assim, associações sérias, com credibilidades, que eu vou... Se eu for citar aqui, nós temos Banco de Olhos, nós temos Pestalozzi, nós temos várias instituições que hoje fazem o bem comum e devolve isso para a sociedade, né? E hoje que passou a ser um braço, né? Hoje, por exemplo, quando eu falo em Pestalozzi, quando eu falo em São Gotolengo, quando eu falo em APAI, ela hoje no município, no estado de Goiás, ela se tornou SER. O que isso quer dizer? Nós temos o CRE e nós temos o SER, tipo 1, tipo 2, tipo 3. Então, essas instituições passaram a se enquadrar dentro do quadro de saúde do estado de Goiás. Olha, interessante. Então, o Estado entendendo que o terceiro setor é necessário para o atendimento à população. Não só entendeu, como hoje ele contribui. Porque isso a gente precisa discutir. Se eu não dou conta de executar, eu preciso que o serviço seja feito. Né? Eu falo muito no que se refere à questão de o SEIS, que é o Centro de Educação Infantil. Nada mais é do que o terceiro setor. Sim. São instituições que construíram escolas e ali ela mantém o professor, mantém tudo. Só que a prefeitura, a Secretaria Municipal de Educação dá ali uma contrapartida para que ela possa continuar e fazer com que o ensino seja adequado, mas com aporte municipal. Então, nada mais é do que o município de Goiânia também entendendo que o terceiro setor faz parte, que a gente precisa ter. Excelente. A gente vai aprofundar um pouco mais sobre a atuação e essa discussão, inclusive sobre políticas públicas de envolvimento, mas eu queria falar um pouco sobre trajetória. A senhora tem uma trajetória no terceiro setor, se a senhora falasse um pouco mais, que ela ultrapassa o Daniela, ela chega na Gilca, certo? Eu queria que a senhora contextualizasse, até para nos fazer entender Daniela da Gilca, que é o seu nome, inclusive, de público político, né? Quem é a Gilca e como que envolveu essa história para que a senhora chegasse até aqui? Gilca é a pessoa mais importante da minha vida, é a minha mãe. É uma pessoa que idealizou uma associação de idosos com uma trapezista de circo, onde a gente precisa avançar muito na política da pessoa idosa, e ela criou uma associação de idosos com formato diferente, onde aquele idoso ele poderia estar ali convivendo com seus netos no mesmo espaço. Porque hoje nós temos instituições para crianças, instituições para idosos. Não, e esse formato é de convivência intergeracional entre crianças, adolescentes e idosos no mesmo espaço. E quando eu falei em estar candidata, eu não queria, a gente fala tão mal de política, às vezes a gente usa meio de comunicação e começa a colocar todo mundo num bolo que a política não presta. A política, se a gente não participa, a gente sim é governado por quem a gente não escolhe. E aí eu pedi autorização para minha mãe, que é uma pessoa extremamente importante na sociedade, que tem um trabalho. O meu pai foi o primeiro presidente de bairro na época Santilo, e a minha mãe foi a primeira que criou a Associação de Idosos Intergeracional. E o que é mais importante para qualquer um na vida é mãe. E eu pedi autorização para mim ter o nome dela em meu, para me provar para a sociedade que o meu objetivo na política era ser diferente, cuidar das pessoas com responsabilidade, não ser perfeita, porque não existe isso na pessoa humana, mas dizer que a política pode ser diferente, sem politicagem. Muito bom. E como é o nome da instituição? Associação de Idosos Balneário. Então ela iniciou no setor balneário. Setor balneário está lá até hoje, região norte de Goiânia. Norte. A qual nós estamos presenteando agora a nossa região com um centro-dia para idosos, a qual eu quero ter a honra de homenagear minha mãe em vida, que vai ser o Instituto Dona Gilca. Olha, que bom. E como é que é esse projeto? Ele já tem... Já estamos com a área, já fizemos todo o projeto burocrático, que é o mais difícil, e já vamos começar a construção. Certo. E voltando então ao assunto sobre o envolvimento da administração pública, se a senhora quiser até exemplificar, não sei se essa área foi uma doação, se foi adquirida com recurso próprio, mas eu quero falar sobre a intersecção
do terceiro setor com a administração pública, com o poder público. Existem vários meios de se fazer uma parceria, né? Temos a Lei 13.019, que trata das parcerias entre as organizações da sociedade civil com a administração pública. Como que a senhora enxerga? A senhora já falou, nos introduziu sobre essa participação. Mas no município de Goiânia, que é onde estamos, onde a senhora está como vereadora e esteve como conselheira, como que a senhora enxerga a atuação? Que passos precisam ser dados para a maior efetividade do serviço estatal por meio do terceiro setor? E como que essas parcerias podem acontecer? Hoje as instituições, o que eu mais busco é que a gente não fique, eu sempre vou me colocar como nós, porque quando você nasce na instituição, eu me incluo dentro dela. A gente tem que parar de ficar com o pires na mão. Hoje o braço mais forte da gestão pública é o terceiro setor. Ele consegue fazer com que chegue o serviço imediato, naquele momento de dor daquela pessoa, no que se refere a meio ambiente, no que se refere à moradia, no que se refere aos pets, à proteção animal. Ele chega, o serviço chega. Então, eu jamais, e essa é uma briga minha, jamais eu deixarei criminalizar o terceiro setor. Eu não estou aqui falando que todas, estão certas. Estou dizendo que hoje o terceiro setor é o que mais fez em tempo de pandemia e o que mais consegue entregar. Vamos lá. E aí eu gosto de dizer com exemplos. A gente precisa falar de captação. Se o terceiro setor, ele trabalha em prol da comunidade, ele consegue fazer segurança alimentar, almoços, festas beneficentes, entrega de chocolate, de festas educativas, construção de escolas, tampinhas sendo trocadas por cadeira de roda, por castração animal. Olha o quanto o terceiro setor inova a cada passo. Por que não ser referenciado por uma gestão pública? Eu faço um serviço que não é meu. Isso eu falo muito. Qualquer instituição, ela tem que estar em constante metamorfose. Como assim, Daniela? A instituição, ela nasce de uma necessidade. Eu não estou aqui para interferir numa gestão. Eu estou aqui para fazer o que uma gestão, às vezes, não está conseguindo fazer naquela população, naquela ponta. Eu brinco muito. Eu tenho uma escolinha de futebol hoje, a qual sou extremamente feliz, que eu tenho aonde ter um professor que foi técnico do Atlético, que é o Coutinho, num campinho de terra. Mas se a gestão municipal falasse, não, a partir de hoje, quem vai fazer essa escolinha de futebol, bancar os professores, bancar a alimentação, o psicólogo, assistente social, na hora eu vou ficar a mulher mais feliz do mundo. Obrigada, porque essa é uma obrigação da gestão, não uma obrigação da instituição. Então, a partir disso, o município assumiu o seu papel e eu migro para outro. Não, então agora eu vou atender o idoso, que às vezes está com dificuldade de serviço de convivência, ou vou atender a criança, ou vou atender... É metamorfose. O que não pode acontecer, eu faço o serviço do que é de competência, muitas das vezes, da gestão, e não tem direito a fazer captação. Então, é um direito da instituição, sim, prestar conta e receber da comunidade, fazendo convênios públicos, convênios privados, captação através da Receita Federal, através de um bazar, de uma receita, e mostrando. Quando eu falo, por exemplo, de uma PAI, foi ela quem começou a falar sobre deficiência. Certo. Quando eu falo da pestalose, a criação foi de uma dor, sim, mas foi uma dor que hoje atende quantas pessoas? Quando eu vou falar do CORAI, quando eu vou falar do SECOM, que é referência com meninas e meninos de rua no setor Nova Esperança, lá no Nova Esperança, que muitas das vezes o poder público não consegue chegar. Quando eu falo de uma associação de idosos no setor balneário, quando eu falo de 44 instituições de longa permanência, que muitos aqui conhecem como abrigos e asilos, todas privadas sem fins lucrativos. Nós, no município de Goiânia, não temos nenhuma municipal. Isso é terceiro setor. Eu estou fazendo o que é de competência do município, né? Então, eu entrei numa situação que o município não deu conta. Hoje, nós não temos mais os pets.
Quando a gente fala de contraturno escolar, quem é que hoje faz? Na ausência de uma escola integral, para onde essa criança está indo? Né? Quando eu falo de criança ou família atípica, quem é que está acolhendo? Sim. Eu tenho um centro de referência atípica no município de Goiânia. Quando eu tenho um idoso abandonado, vítima de violência, eu tenho hoje um abrigo para levar? Quando hoje um conselheiro tutelar, olha uma reflexão, acolhe uma criança que foi achada agora, recente, de aproximadamente 7 dias, que foi abandonado, para onde ele leva? É a videira? Lá no setor Ias Magalhães, nós não temos hoje uma unidade de acolhimento municipal, foi fechado, foi interestado, foi unido o prédio. Então, olha a importância do terceiro setor. Mas o mais importante ainda, como que essas instituições estão sobrevivendo? Como que elas estão? Essa seria a minha pergunta nesse momento. Aí é com muito amor, com muita coragem. A gente pede. Como que a gente pede? Às vezes você recebe um telefonema nosso, né? Quantas vezes? Ajuda o Serof, ajuda tal instituição, ajude o Sevan, ajuda... Às vezes é um bazar, às vezes é uma festa, às vezes é uma captação privada. Quando eu chego numa empresa, numa indústria, mostro a importância daquela instituição. Às vezes é a apresentação de um projeto através de fundo da criança, adolescente ou do idoso. Ou às vezes é o referenciamento político, que é através das emendas parlamentares, porque se faz necessário. Né? E agora, recente, a gente vai ter um convênio com o município que há 5 anos não existia. Nada mais é do que a gestão pública reconhecendo o trabalho dessas instituições na minha ausência do não fazer. Certo. Isso agora, então, foi sexta-feira passada que iniciou-se o cadastramento com um aporte que vai ter de 5 milhões para as instituições devidamente. Isso eu quero deixar bem claro, não é qualquer instituição que recebe, não. Tem que ter toda a documentação. Essas instituições são fiscalizadas, existe órgão de controle como Conselho Municipal de Assistência Social, Conselho Municipal da Criança e Adolescente, Conselho Municipal de Segurança Pública, do Idoso, e vários da saúde. Aí vem Ministério Público, vem TCM, a própria secretaria a qual veio aquele recurso. Então, assim, há uma série de documentações e requisitos para que aquela instituição possa estar recebendo ali seu... E outra coisa, a empresa também privada, ela quer doar para quem é sério, para quem tem credibilidade, para quem tem uma boa prestação de conta. Ela quer ver o recurso que ela recebe, a parcela que ela tenta colocar na sociedade sendo aplicada efetivamente. E ter a sua marca ali. Sim, né? Em conjunto. É importante para a imagem da empresa também, não sendo hipócrita, ela quer isso, mas também tem aquelas empresas que querem ver o trabalho social sendo realizado. E busca algumas instituições com ações na área que gostaria de continuar ajudando e atendendo. E essa pluralidade é essencial por isso, para que cada uma possa atuar e tentar atender todos os braços da sociedade. Mas aí vem a pergunta, a senhora até falou de um convênio a ser firmado agora com a administração pública municipal. Eu faço essa pergunta. A administração pública municipal, por vezes, ela não se conforta com a situação de que existem essas associações e escora nessa associação e deixa de fazer o trabalho que o Estado deveria fazer por já ter quem executa. A exemplo do que a senhora nos explicou, não existe nenhuma instituição de acolhimento infantil em Goiânia que seja municipal. Sabemos também que não há nenhum abrigo para animais municipal. Todos eles, quando a pessoa pede que resgate um animal que está sendo vítima de maus tratos, solicita, a polícia vai, e esse animal vai para onde? É uma associação, uma instituição que recebe e demanda de que tenham doações para manter aquele animal vivo. O poder público ele não faz esse papel, esse trabalho de deixa que eles resolvam enquanto eu cuido de outras coisas? Por isso que eu quero fortalecer o terceiro setor. Se eu não dou conta, então que eu faço com que aquela instituição seja forte e contribua para isso. Exemplos disso que nós temos no nosso estado são os nossos hospitais sendo mantidos por OS, que são organizações sociais, que é terceiro setor. Certo.
E hoje eu ando muito, eu vejo pessoas parabenizando o como hoje está o EMU, como está o ECAD, como está o UOL, como está o CRE. É o terceiro setor fazendo a gestão. Então, se eu hoje não faço o serviço, e eu não estou aqui para dizer se é incompetência ou porque está escorando ou não, mas que eu dou condição para que o terceiro setor também faça com excelência. Ou eu comece a fazer. Certo. É o que eu falei da historinha do futebol. O que eu mais quero, se a gestão tem condição de assumir, é o que eu mais quero. Mas se não tem, que também me dê condições para que tenha. Certo. Né? Que é onde que é a minha maior tristeza. O que acontece em muitos municípios é, eu não contribuo com aquela instituição, nem com o terceiro setor e também não faço. Aí é desumano. Desumano para aquela instituição que está fazendo um belíssimo trabalho e logo ela vai cansar e vai fechar. E desumano para a sociedade que não está tendo do município e nem está tendo do terceiro setor porque ele não tem recurso para se automanter. É a mesma situação, só que o meu é totalmente gratuito. Essa criança ela tem alimentação, psicóloga, assistente social e a mesma qualidade. Quem que faz com que eu consiga dar tudo isso para uma criança lá da região noroeste? Curitiba, que muitas das vezes o pai não tem condição de pagar um ônibus para ir no Gustavo Riso, no Basileu, no Instituto Flamboyant, que paga um pouquinho, mas tem uma ajudinha. É o quê? São pessoas que acreditam ou projetos, né? Que é o que eu chamo de recurso ou captação pública ou privada. Certo. Eu quero ir falando sobre essa captação, inclusive pública. Eu quero aprofundar um pouquinho nesse tema das emendas parlamentares. Mas antes, deixa eu deixar só um recado aqui para você, advogado que nos assiste. Você tem um problema de comunicação com o seu cliente que diariamente entra em contato com o escritório querendo saber o andamento do processo. Doutor, como está o meu processo? Existe um aplicativo que encerra essas ligações. Ele notifica na tela do celular do seu cliente o andamento do processo e aí resolve esse problema no seu escritório. É o app do advogado. Acesse o link aqui embaixo, appdoadvogado.online. E você, jovem, que quer o ingresso no mercado de trabalho por meio de uma qualificação profissional adequada, a Faculdade Delta está com as inscrições abertas. Acesse o link aqui embaixo da Faculdade Delta e faça o vestibular e se prepare para o mercado de trabalho. Vereadora, emendas parlamentares é um assunto polêmico e inclusive está em voga não só no município de Goiânia quanto ao âmbito federal. Mudanças de legislações, umas exigências mais de documentação maiores para as instituições e discussões em vários sentidos, a legalidade da aplicação desse recurso, da utilização desse recurso pelos parlamentares para apenas a política e esquecendo a aplicação do recurso na prática para quem precisa. Como que a senhora enxerga a aplicação desse recurso? O município de Goiânia, salvo engano, tem cerca de 5 milhões por ano cada vereador para indicar para associações, dentre saúde, educação e cultura, são essas destinações. Houve recentemente uma divulgação de que a maioria das emendas parlamentares na legislatura passada, elas foram indicadas para instituições em detrimento de órgãos da administração pública. Então as instituições receberam muito mais recursos do que os órgãos. Seria errado isso? É necessário na realidade de Goiânia? E a aplicação desse recurso, como que se dá? Eu falo que o maior ganho da sociedade foi as emendas impositivas. O que é isso? Emenda impositiva é o parlamentar ter o direito de decisão sobre ela. Lembrando que existe controle e fiscalização. Eu concordo sim que tanto na esfera federal, estadual, que a gente tenha rigidez com documentações, porque é importante a transparência, é o meu dinheiro, é o seu dinheiro, é o nosso dinheiro, né? Precisa ter transparência da aplicabilidade, mas vamos lá. Eu sempre vou falar, e principalmente com o que se refere ao que aconteceu em Goiânia, nós não podemos deixar de criminalizar o terceiro setor. Eu acabei de dizer aqui, me fala uma instituição de longa permanência municipal. Se eu não tenho
Então, essa destinação do vereador para que contribua com aquele idoso que foi vítima de abandono, essas instituições vão fechar? Então, peraí, a ausência do poder público, o terceiro setor entrou e está fazendo com excelência. Então, hoje o vereador, o deputado estadual, o deputado federal, senadores, eles têm esse poder. O que começou a ser discutido? É porque antes iam só para as prefeituras. E o que muitas das vezes a gente via? Era compra de patrola, trator, mata-burro. E é importante para a sociedade, eu não estou aqui dizendo, mas ia somente para um espaço de poder. E esse espaço de poder dava aquele famoso pires para a instituição. Aquela instituição, aquele abrigo lá naquele município, ele recebia, não, toma aqui um pacotinho de fralda geriátrica, não, toma aqui um lençol, ganhei um colchão. E aquela instituição, muitas das vezes, começava a sofrer, aí tinha que pedir doação, tinha que fazer campanha, tinha que fazer bingo, tinha que fazer leilão, e vivia. Hoje não, essa instituição que faz um belíssimo trabalho pode receber esse recurso. Então, o prefeito pode receber esse recurso e aquela instituição devidamente documentada. Gente, a gente precisa deixar muito claro, para uma instituição receber recurso, ela tem que passar por uma séria situação. Por exemplo, para receber recurso federal, ela precisa ter o título federal, que é o SEBAS. Para conseguir o SEBAS, a sua contabilidade tem que estar perfeita. Você tem que estar descrito dentro do município, num conselho. Você tem que ter toda uma equipe, você tem que ter um site de transparência. E depois que você recebe o recurso, você tem que prestar conta. E se o seu recurso que você prestou conta for negado, você tem que devolver o dinheiro, mesmo ele sendo executado. Então, há controle sim. Claro, acabou se dividindo fatias de bolo. Né? Antes, o que ia diretamente para o município, para o prefeito, passou a ser dividido com instituições que fazem o trabalho. E nada mais justo que isso. Claro, Daniela, eu acredito que teve um escândalo de uma instituição, tal. E essa instituição tem que ser fiscalizada, tem que ser aberta uma auditoria e, claro, se foi comprovado ali que ela fez desvio de dinheiro ou fez ações que não competem ao seu estatuto ou dentro das regras do TCM, que ela devolva aquele recurso e que de imediato o seu CNPJ seja extinto, que pode, o Ministério Público pode fazer isso e aquela instituição não mais receberá recurso público para tal fim. Agora, o que eu não posso punir é todo um terceiro setor por uma situação. Lembra daquela famosa história da maçã podre no meio de tantas bonitas? Eu tenho que tirar a maçã podre. Eu não posso deixar contaminar todas. Né? Eu tenho que referenciar aquelas outras maçãs que estão bonitas, estão aptas. Então, eu sempre vou dizer, a gestão pode sim trabalhar com harmonia com o terceiro setor. Por quê? Porque ela consegue entregar o recurso. Né? Por exemplo, dentro do município de Goiânia, hoje eu quero aqui fazer uma referência. O Banco de Óleos, ele trabalhou junto às indústrias e empresas do estado de Goiás e fez um projeto para o Conselho Estadual no valor de R$1 milhão para fazer cirurgia de catarata. Esse dinheiro foi captado através do imposto de renda. E ele conseguiu captar, não veio de emendas parlamentares, não veio de nada. Sabe quantas cirurgias de catarata o Banco de Óleos fez com esse recurso? Mais de 1.000. Então foram 1.000 idosos hoje que não pagaram por nada, através de indústria de captação privada. E da mesma forma aconteceu com emendas parlamentares. Vamos lá, como que vocês acham que o Aral Jorge está de pé? Por meio de recurso público. Por meio de recursos públicos. Santa Casa de Misericórdia. Às vezes a gente quer colocar uma instituição pequenininha lá. É porque ela está fazendo o trabalho do vereador. Aí eu quero assim deixar muito claro. Ela não é que ela está fazendo o trabalho do vereador. Ela está fazendo atividades que competem e que ela apresentou um trabalho na região de atuação. E é justo. Quando um deputado ganha eleição, ele manda recurso para aquele prefeito que contribuiu com seu mandato.
Então, se eu falo do terceiro setor trabalhando numa região de determinada... E o parlamentar que destina recurso federal para aquele determinado, não é para os 236 municípios por partes iguais. Então, assim, a gente tem que começar a esclarecer isso para a população, porque a partir do momento que eu descredibilizo o terceiro setor, eu enfraqueço uma sociedade. Sim, e esse papel que a senhora falou, de repente, da destinação para uma associação específica de um setor, a representatividade está aí para isso, né? São 37 vereadores, por exemplo, no município de Goiânia, em que cada um representa uma região ou um conglomerado de bairros, e que é praticamente impossível um vereador só atender toda a comunidade de uma cidade como Goiânia, uma capital com 1,5 milhão de habitantes. Então, essa regionalização, ela naturalmente acontece. A representatividade, ela vem daí. O parlamentar, ele recebe um número cheio de votos, geralmente de uma única região, mas ele também atua em outras regiões do município. Eu confesso que eu sou adepta do voto, alguns falam distrital, outros falam voto regional. Por mais que eu estou vereadora por Goiânia, eu fui eleita por determinadas regiões e trabalho sim por Goiânia, mas também tenho consciência que aquelas instituições que às vezes é da minha região, eu tenho maior trabalho, eu estou mais presente, que é outro grande divisor de água. Quando se trata de emenda impositiva, eu tenho que conhecer também a instituição. Também não posso só colocar, porque é o nome do vereador, é o nome do deputado que está indo ali. Então, eu não posso ir lá no Google e falar assim, terceiro setor me dá uma lista, não, eu quero indicar essa instituição. Não, eu tenho que conhecer, eu tenho que visitar. Por quê? Porque qualquer situação depois não vai falar que é a instituição, vai falar que é o vereador, né, que indicou. Então, assim, esse cuidado, muitas das vezes, o vereador acaba destinando para aquelas que daquela região a qual ele teve atuação. Porque ele conhece. Ele conhece o trabalho, ele tem afinidade, ele vive junto com o trabalho daquela instituição. Né? Claro, eu tenho colegas vereadores que têm um trabalho, às vezes, por rede social, foi eleito de uma pluralização social, mas nem esses deputados também, ou vereadores, destinam suas emendas sem conhecer. Sim. Através de um cadastro. Até pela responsabilidade que ele tem com o recurso público, para ter a certeza de que aquele recurso está sendo bem aplicado na sociedade, né? Porque será cobrado sobre isso, né, vereadora? Sim, e aí o que eu mais quero dizer, hoje tentam sim criminalizar emendas parlamentares, porque a gente acabou tendo uma autonomia às vezes maior. Por quê? Porque o vereador com uma emenda parlamentar, um deputado estadual, um federal, um senador, ele consegue entregar rápido e de imediato um serviço público. Que talvez, se ao contrário, por exemplo, quando eu falo em cirurgia de catarata, quando vai para a mesma gestão, ela consegue me entregar o quantitativo em quanto tempo? Eu falo isso que é muito sério. Eu vou dar um exemplo aqui. Uma instituição recebeu o valor de 200 mil para fazer serviço de convênio e fortalecimento de vínculo para crianças e idosos. Certo. O posto de saúde do lado recebeu 400, posto de saúde do lado da instituição, recebeu o valor de 400 mil para reformar. Esses 200 mil já foi aprovado, conseguimos fazer a reforma do telhado, fazermos o serviço, isso tudo é escrito no plano, porque o dinheiro chegou. A mesma emenda, sendo o dobro, não conseguiu chegar em 3 anos. E chegou, e aí o vereador começou a apanhar, e cadê a emenda? Você não falou que o vereador foi fazer a besteira de fazer divulgação com cheque todo ano, 400 mil por saúde, tal. E aí o dinheiro não chegou. Chegou faltando um ano. O que a população... porque provavelmente, né, não conseguiu executar o serviço com qualidade. O telhado caiu com 400 mil. E aí é o que eu falo. A instituição do lado executou quase o mesmo serviço com 200. Até porque ela tem um prazo que geralmente é curto para a execução e a prestação de contas daquele recurso. Sob pena de devolução. Até 10 meses. E o recurso ele chega de imediato. Ele chegou no mês de janeiro. Durante 3 anos o recurso não conseguiu chegar no posto de saúde para fazer a reforma. E quando fez a reforma,
a empresa que foi contratada fez um serviço tão mal feito que o telhado caiu. Ou às vezes o recurso já não era mais suficiente devido à inflação. Aí como é que você faz aditivo com emenda? Não se tem, aí tem que vir dos cofres públicos. Então a gente também tem que repensar na burocratização do sistema dentro da gestão. Eu falo muito isso pro nosso prefeito, eu não tenho problema nenhum em dar as minhas emendas para a gestão com execuções de praça, com uma instituição de longa permanência, que é o meu maior sonho, que seja municipal, um centro-dia para idoso, a construção ou término de um CME, eu não tenho problema, com prazo. Início, meio e fim. Que dia que começa e que dia que concluímos. E não é com uma plaquinha que a gente vê em todos os lugares. Começa em janeiro de 2025 e termina em janeiro de 2026 e já passou 10 anos, está lá a mesma placa. Então, assim, eu não vejo, desde que tenha um compromisso de início, meio e fim. Perfeito. Como que a população pode auxiliar o terceiro setor nesse ponto? As críticas sendo tecidas e, por vezes, por falta de conhecimento, visto apenas aquilo que é divulgado ou compartilhado nos grupos de WhatsApp. Esse que nos assiste, a população, os nossos espectadores aqui, que estão conhecendo um pouco o terceiro setor, como é que ele pode ser um braço para essa associação ou fundação que ele vê realizando um trabalho? Conheça essa instituição, faça uma visita, né? Se ofereça, às vezes é uma roupa que você não utiliza mais, às vezes é um aparelho que a sua mãe usava, uma cadeira de roda, uma cama que você não precisa mais, você leva até a instituição. Às vezes é uma cesta básica que você fez um compromisso ali e quer doar para esse terceiro setor, é uma verdura, é uma carne, às vezes é uma contribuição. Vai o que você e o seu coração desejar, mas conheça a instituição. Primeiro conheça, né? Vai no Instagram, vai no Facebook, vai no site, entenda, nos ajude a defender, porque essas instituições são sim a que estão fazendo a diferença perante a sociedade. Perfeito. Para concluir, vereadora, que nosso tempo é muito curto, mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre o mandato, tá? Sobre o seu mandato e sobre a administração pública. Nós estamos aqui hoje, acho que cerca de 120 dias de gestão do atual prefeito Santo Mabel, eleito aí nas últimas eleições. Qual que é a avaliação, em resumo, que a senhora faz do mandato dele até este momento? Eu vejo que ele está trabalhando muito. Eu brinco que eu sou muito positiva, gente. Eu tenho uma liberdade de falar o que eu penso com ele, que isso é muito bom. Tem coisas que eu concordo, tem coisas que eu não concordo, mas eu tenho o meu posicionamento e tenho a liberdade de falar. Mas eu vejo que nós dormimos 4 anos. Eu vejo que nós deixamos a cidade ser abandonada por 4 anos. E nós precisamos nos incluir nisso. Eu que não era até então vereadora, eu estava lá quietinha, né? Então, eu não posso só culpar uma gestão, culpar uma Câmara, não. Mas nós paramos 4 anos. A cidade está muito suja, a nossa saúde precisa respirar porque está no oxigênio, o oxigênio está com dificuldade. Quando nós vamos falar de assistência social, se eu chego hoje num CRAS, eu não tenho, a gente só fala em cadastramento em CAD único, eu não falo em PAIF, eu não falo em serviço de convivência, eu não falo de cuidar de pessoas. Se eu falo de saúde mental e vou nos CAPs, aí a gente começa a chorar. Se eu falo de população em situação de rua e falar que a palavra consultório na rua, você vai ver que não tem. Então, assim, há grandes desafios por uma cidade que parou 4 anos. Então, eu preciso sim dar esse voto de confiança. Eu preciso sim entender que há muito a se fazer. E estar lado a lado com a gestão. Então, me coloquei estando do lado da gestão para contribuir para que a gente passe essa fase do oxigênio e volte sim a respirar. Certo, ótimo. E sobre o seu mandato? A senhora foi eleita pelo PRTB e há no TRE, Tribunal Regional Eleitoral, um processo sobre a cassação do mandato por cota de gênero do partido. Como que a senhora avalia essa situação e há fundamento desse processo? Eu fico assim extremamente triste porque tudo para nós mulheres é um pouquinho difícil. Nós lutamos tanto para ter uma
cota de gênero para garantir sim que mais mulheres tivessem a oportunidade de estar nesse espaço de poder. E mais uma vez a gente começa a diminuir mulheres falando que elas são laranja. Peraí, que dia que uma mulher se propõe, muitas das vezes, a deixar filhos, deixar emprego para ser idealista de um sonho, de estar candidata, de ganhar a eleição ou não, mas de mudar um sistema, é candidata laranja. Já começa aí. Essa mulher não existe. Mais uma vez, me desculpem, você é homem, mas mais uma vez é uma característica para descredibilizar nós mulheres, para nos diminuir e derrubar a cota de gênero. E aí sim, adivinha quem entrou com uma ação? Um homem. Aí, vamos lá, vamos entrar com uma ação falando que um partido não teve ali o suficiente, e aquelas mulheres ainda foram lá. Peraí, ninguém mais, primeiro, para te candidatar não pode ter abaixo de 18 anos. E mulher tem muita responsabilidade, você não vê mulher envolvida com corrupção. Você acha que uma mulher vai se submeter a ser laranja? Aí eu deixo uma pergunta para concluir esse processo. Vamos então, já que eu coloquei na minha cabeça que há candidatas laranjas, aí tem uma mulher eleita com 3.705 votos. Vamos tirar essa mulher para colocar um homem? Aí é sem lógica. Mas quando você me pergunta sobre a tranquilidade processual, o partido fez uma boa condução. Não existe candidata laranja dentro do PRTB, então estou totalmente tranquila. E foi o partido que não só cumpriu a cota de gênero, como também colocou mais mulheres. Então nós estamos com 2 mulheres a mais do que a lei estabelece, né? E quando eu vou falar de votação, você já reparou o quanto é difícil uma eleição? Uma eleição, por exemplo, o meu esposo passou mal. Eu larguei tudo e fui com ele para o hospital. Quando uma mulher está candidata e o filho passa mal, ela larga tudo e vai cuidar do filho. Ela gosta da política, ela coloca a política como prioridade, mas a família continua como prioridade. Então a política é justa? O pleito eleitoral é justo? Então assim, não me deixa. Junte comigo nessa luta. Vamos parar de falar que existe mulheres laranjas. Ninguém se propõe a ser candidata. Se teve 10 votos, parabéns, mulher, porque 10 votos, imagina você reunir 10 pessoas para ir votar, onde todo dia você recebe fake news, recebe um monte de coisa. Você reunir 10, 20, 50 pessoas para votar em você sem material de campanha, sem carro de som, sem dinheiro. A sua família falando, para que você quer isso? Você é doida? É isso que nós mulheres escutamos o tempo todo. Você é doida? Pra que você quer isso? Você não vai conseguir mudar o mundo. Aí depois que você passa por esse processo todinho doloroso, chega um homem e fala que você é candidata laranja. Isso é inadmissível. É mais uma vez tentando nos diminuir enquanto mulheres no espaço de poder. Vereadora, muito obrigado pelo seu posicionamento aqui, pelo seu ponto de vista fundamental. O nosso espaço, inclusive, está aberto para esse posicionamento. A gente quer escutar esse tipo de posicionamento. De fato, a gente não escuta falar de candidaturas laranjas de homens, ao passo também de que eles querem tentar diminuir e conquistar esse espaço, no grito, aquilo que não foi ganhado nas urnas. Mas essa voz que a senhora traz aqui não é só a sua, mas de tantas outras mulheres, até aquelas de partidos que não estão respondendo a processo, mas que tem a discussão e que a família ou a sociedade fica apontando o dedo e apontando que ela, por vezes, se candidatou apenas para pegar algum dinheiro de recurso. E não é, ninguém se propõe de fato a isso. E principalmente nós mulheres. Obrigado, viu? Gratidão. Vereadora, infelizmente chegamos ao fim, mas antes de concluir, eu só gostaria que a senhora deixasse aqui as suas redes sociais para quem nos acompanha. Chame as pessoas, inclusive, para auxiliar esse trabalho do terceiro setor e de que forma que quem está aqui nos assistindo consegue contribuir com o seu mandato nesse sentido. Eu quero agradecer a oportunidade, foi uma conversa maravilhosa e fico muito feliz de ter esse espaço para que a gente possa, assim, melhor informar a sociedade, porque às vezes a gente recebe notícias e não nos gera curiosidade para melhor
averiguar tal fato. E me coloco à disposição o gabinete número 2, meu celular é 6291-628827, é eu que atendo, é meu, não é minha assessoria ainda. E me coloco à disposição, tragam proposta, tragam projetos de leis, façam críticas, é importante nós vereadores termos críticas positivas, construtivas, para que a gente possa sim melhorar. Muitas das vezes nós não vamos dar conta de toda a demanda, mas pode sim, você vai ter um resultado e uma resposta deste mandato. Eu brinco muito, Rui, que é trabalho por você. Obrigado, vereadora. Novamente, gratidão. Muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade de tempo e bater esse papo conosco. E já fica um convite para um outro bate-papo futuro, tá? Falando um pouco mais do seu mandato mais adiante. E desejo sucesso nesse mandato pela representatividade em Goiânia. Parabéns pelo programa, convido todos a assistir, né? E sucesso. E se me convidar, eu viro sócia, viu? Que eu gosto. Então já tá feita a sociedade. Obrigado, viu, vereador? E você que nos assiste, muitíssimo obrigado novamente pela audiência de sempre. Siga as nossas redes sociais. O ponto de vista é _PDV no Instagram. Boletim Goiás em todas as redes sociais e a nossa parceira @TC Multimídia. Deixa aqui nos comentários desse programa o seu ponto de vista, as suas críticas. Pode tecer as críticas aqui que a gente encaminha, inclusive, para o gabinete da vereadora. Se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo. E para se manter bem informado de tudo que acontece em Goiás e no Brasil e no mundo, boletimgoias.com.br. Ninguém é inútil nesse mundo se aliviar a dor de alguém. Charles Dickens. Uma boa noite e até mais.